O Banco Central anunciou hoje que vai lançar uma cédula de R$200 no fim de agosto. O banco informou que uma das faces da nota vai ter a imagem de um lobo-guará. Para além dos memes envolvendo o animal que vai estampar a nova nota de R$200, a medida anunciada pelo Banco Central revela alguns novos comportamentos recentes do brasileiro durante a pandemia. Esse movimento do Banco Central chamou a atenção, entre outras coisas, porque vai na contramão do uso cada vez maior da tecnologia em transações comerciais, o que reduz a necessidade do papel moeda. No entanto, com o coronavírus, o cenário mudou, a ponto de agora o Banco Central anunciar esta nova cédula de R$200. A princípio devem ser impressas 450 milhões de cédulas ainda esse ano. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos vou conversar com a editora da Gazeta do Povo, Júlia Fontes, sobre o que está por trás da decisão do Banco Central de lançar essa nota de R$200, que terá estampada a imagem do lobo-guará, espécie da fauna brasileira ameaçada de extinção. Bom, Júlia, qual que é a relação entre a pandemia do coronavírus e essa decisão do Banco Central de lançar a nota de R$200, a nota do lobo-guará, hein? Então, Márcio, a justificativa do Banco Central é de que as pessoas, por conta da pandemia do coronavírus, estão sofrendo, estão passando por um processo de entesouramento. O que é isso? É quando as pessoas resolvem segurar o dinheiro e guardar o dinheiro em casa. E aí isso teria aumentado a demanda pela cédula, pelo dinheiro em papel, né? Isso também é um reflexo da concessão do auxílio emergencial. Muita gente foi sacar, né, esses valores do benefício, e aí teve gente que decidiu guardar esse dinheiro em casa e não colocou no banco. A população passou a demandar mais numerário em função da pandemia. Isso não é um fenômeno somente do nosso país e isso gerou, consequentemente, um aumento expressivo de demanda nas casas impressoras. E aí eu estou falando de casas cunhadoras também de moedas. Então, isso gerou essa demanda maior por papel moeda. E aí, a decisão do Banco Central, então, foi por lançar essa nota de R$200 de modo a circular, a aumentar a circulação das cédulas, mas principalmente por conta dessa questão, então, da pandemia, das pessoas guardarem dinheiro em casa, colocar lá o dinheiro embaixo do colchão. Em tempos incertos, como este de pandemia, ter dinheiro vivo na mão é uma segurança. As pessoas gastam menos e tendem a guardar mais moeda em casa. O Banco Central até ontem, quando lançou, fez a coletiva de imprensa para lançar a nova cédula, eles explicaram, né, os dados dele, que em junho o papel moeda em poder das pessoas aumentou 29%. Então, antes eram 210,2 bilhões que estavam com os cidadãos, isso aumentou para 270,9 bilhões. Então, esse é um reflexo de muita gente, por exemplo, o pessoal que recebeu o auxílio emergencial, a gente viu, né, no começo, principalmente no começo da pandemia, no começo da concessão do auxílio, que o pessoal fazia fila, né, se aglomerava nas agências da Caixa justamente para tirar o dinheiro. E isso, então, pode ter o receio do Banco Central que isso gerasse uma falta do papel moeda na economia e por isso a criação isso ajudou, né, nessa decisão de criar essa nota de R$200. Pois é, uma coisa que chama atenção é o seguinte, né, esse movimento de criar uma nova cédula, enfim, de mais dinheiro, né, papel moeda mesmo, vai na contramão do uso cada vez maior da tecnologia, né, em transações comerciais, que reduz a necessidade do dinheiro físico, né. E aliás, não são essas transações digitais os alvos do novo imposto a ser proposto pela equipe econômica, a tal da nova CPMF, que o governo não quer que chame de nova CPMF, Júlia? É interessante isso acontecer agora, né? Porque, assim, a avaliação do Banco Central é de que esse fenômeno, né, do entesouramento, como os economistas chamam, é um fenômeno temporário, que depois da pandemia isso vai passar, né? Mas, assim, o próprio Banco Central admite que a população brasileira é muito ainda dependente do papel moeda, do dinheiro físico, que as pessoas ainda dão muita importância para o uso do dinheiro. O Banco Central ele conduz uma pesquisa que se chama O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. Essa pesquisa ocorre uma vez a cada 2 anos
E na última pesquisa, a forma de pagamento mais frequente que apareceu na pesquisa de 2018, quando nós perguntamos aos cidadãos, foi o dinheiro. 60% dos respondentes disseram que utilizam o dinheiro como forma de pagamento mais frequente. Então, isso faz com que, assim, se a gente pensar nesse contexto, né, inserir uma CPMF, isso pode estimular esse processo. Por quê? Quando você tributa, a ideia do governo é fazer um imposto sobre pagamentos, segundo aí o que já foi divulgado, seria sobre pagamentos digitais. Então, na medida, até se o pagamento fosse feito em dinheiro, mas houvesse um registro digital, essa transação seria tributada no novo modelo. E aí, o que as pessoas fazem? Elas procuram formas de burlar a tributação, né? Então, como que eu vou fazer para pagar as coisas sem ter que pagar o imposto junto? E aí, isso pode estimular esse uso do dinheiro físico, inclusive o que os especialistas chamam de desbancarização, né? Esse processo das pessoas deixarem de usar o banco, né, como intermediário das transações, em prol do dinheiro físico, justamente para não ter que pagar um tributo. Isso é um fenômeno, por exemplo, quando existia a CPMF, que era chamado o imposto do cheque, as pessoas faziam, que é um imposto sim, muito semelhante a esse que o governo está propondo, as pessoas usavam esses artifícios, né? Por exemplo, se alguém pagava com cheque, tinha aquela coisa, não cruza o cheque, porque daí quem recebeu o cheque ia usar o mesmo cheque para pagar outra coisa, né? Então, existia assim, as pessoas sempre arrumam, né, um jeitinho para escapar de pagar, e provavelmente é o que vai acontecer. Por isso que os economistas falam, né, que o imposto do tipo da CPMF, esse imposto sobre transações ou sobre pagamentos, não é um tributo neutro, porque ele muda o comportamento das pessoas, ele estimula a economia a se organizar de formas diferentes, justamente para se evadir aí do pagamento desse tributo. Então é interessante a gente ver esse processo, né, concomitantemente essa ideia do governo que deve ser apresentada aí em breve. Então, pode ser que a gente realmente passe a usar mais dinheiro físico do que usamos atualmente. O que é realmente, como você falou, esquisito, né? Porque a tendência na nossa cabeça seria que as coisas ficassem cada vez mais digitais. Mas ainda tem, sim, muita coisa, muita gente no país, por exemplo, que não tem conta em banco, e também a compra de coisas na internet, né? Agora, na pandemia, isso ficou claro, que tem muitos empreendimentos, principalmente os pequenos ali, né? Que ainda não tem esse sistema de e-commerce. Então, isso pode sim ser prejudicial para esse processo de digitalização, né, dos pagamentos, do varejo e tudo isso. Quando a gente conversou com os lojistas, com os donos dos estabelecimentos, o dinheiro apareceu como a forma mais frequente 52% das vezes. A gente colocou aqui no canto direito também a pesquisa de 2013, porque essa mesma pergunta aparecia na pergunta de 2013. Então, a gente percebe que a queda relativa da importância do dinheiro nas transações na nossa sociedade foi bem pouca. Pois é. Sobre isso que você falava aí, dessa relação ainda do brasileiro muito, de certa maneira, dependente do papel moeda, dá para citar também o que a diretora de administração do Banco Central, a Carolina Barros, falou nessa entrevista coletiva do lançamento exatamente da nota de R$200. Ela disse que a queda relativa da importância do uso do dinheiro na sociedade brasileira foi pouca, segundo estudos aí realizados entre 2013 e 2018 pelo próprio Banco Central. Ela cita, inclusive, que a forma mais frequente de pagamento no Brasil ainda é com dinheiro para 60% da população. Ou seja, é bem presente ainda mesmo essa questão do pagamento em dinheiro, né? Que não há uma relação mecânica nem direta entre essa expansão de base monetária que já vem ocorrendo nos últimos meses, entre a medida que a diretora está anunciando hoje e a inflação, né, que continua baixa, estável e se comportando, enfim, o Banco Central analisando o comportamento da inflação sem que isso cause nenhuma perspectiva de elevação. Ô, Júlia, e falou-se alguma coisa sobre risco de aumento da inflação, coisa nesse sentido ou não? Então, é que a sociedade brasileira tem um trauma, né, com a inflação. Então, a gente pensa, quando a gente vê, puxa, uma nota de R$200, qual que é a lógica das pessoas? Então as coisas estão ficando mais caras, né,
porque se eu vou precisar de uma nota de R$200 para comprar alguma coisa, né? A gente até já existe a nota de R$100 e eu, pelo menos, quase nunca vejo, viu, Márcio? Vou ser sincero muito com poucos. você. A gente tem, assim, R$100 em dinheiro vivo para comprar, então 200 parece ainda mais surreal, né? Mas o que acontece? O Banco Central diz que isso não tem relação, assim, porque pelo menos com o passado recente, assim, com essa crise, a inflação do país está muito baixa, né? Então, porque a economia desacelerou muito. Então, a princípio não existe uma relação direta. Claro, pode ter aí uma coisa de uma inflação de mais longo prazo, né? De uma coisa de anos, ou de um período mais, a gente considerar um período mais longo. Mas, assim, não parece ser o fenômeno, nem os economistas, pelo que eu andei vendo aí as análises, eles também não estão associando essa emissão do papel moeda da nota de R$200 com o aumento da inflação. Tem até um outro argumento do Banco Central, que é que isso, de certa forma, ajuda o próprio Banco Central a economizar na hora de imprimir papel moeda. Porque, assim, ao invés de, por exemplo, se a gente pensar, a nota de R$20, quando você tinha que eu quero gastar R$40. Quando não existia nota de R$20, você precisava de 4 notas de 10 para chegar no 40, né? Com a nota de 20, você só precisa de 2. Então, o Banco Central tem que imprimir menos notas, né? Quando o valor nominal ali da nota é maior. Então, tem outras justificativas que não estão relacionadas com a inflação. Então, não parece ser o motivo para essa nova nota, que sim está muito mais relacionado àquele processo que a gente falou no início ali da nossa conversa, né, em relação às pessoas quererem sacar mais o dinheiro, guardar mais o dinheiro em casa, muito por conta da crise. Nós estamos num país que se vale do sistema de metas para combate à inflação. Nesse momento, a nossa inflação é baixa, estável, as nossas expectativas estão ancoradas. Então, aqui, o que a gente tem é tão somente o Banco Central agindo preventivamente, pois a população pode vir a demandar por mais numerário. E será que no futuro, quando a situação tiver mudado, a nota vai sair de circulação, quando a situação da pandemia tiver passado ou não? O que o Banco Central diz que não, afirma que isso não vai acontecer, né? A própria diretora ali que você mencionou, né, Márcio, a diretora de administração do Banco Central, ela falou, né, que a nota de R$200 veio para ficar, então que a ideia não é que seja temporário. A gente pode lembrar outros casos, né, de notas que foram lançadas pelo Banco Central e que continuam aí. Essa é a primeira vez que o Banco Central faz isso desde 2002. Né? Quando 18 anos foi lançada essa nota que eu mencionei, de R$20, né? E um pouco antes, em 2001, teve o lançamento da nota de R$2. E elas continuam aí, né? Aí, em 2005, por exemplo, o Banco Central aposentou a nota de R$1, né? Que a gente quase não vê mais em circulação. Então, esses ajustes assim vão acontecendo, né? Então, provavelmente, talvez daqui a um tempo, pode ser que o Banco Central reavalie, mas a tendência, segundo a diretora na coletiva, é de que continue existindo a nota de R$200 aí por um bom tempo. Inclusive, você citou essas últimas criações de notas aí, a de R$2 e a de R$20 lá no começo dos anos 2000, né? Isso tem a relação, inclusive, com a escolha do lobo-guará agora para ilustrar, estampar a imagem na cédula, porque a própria diretora também citou que o lobo-guará foi o terceiro colocado numa pesquisa que foi feita lá naquela época entre animais da fauna brasileira que a população queria ver estampada nas notas, né? Então, o lobo-guará foi o terceiro colocado e acabou ficando agora, sobrou para ele essa vaga aí na nota de R$200 agora, apesar dos memes que circularam aí pela internet pedindo outros animais, enfim, fazendo vários tipos de piadas com a nota de R$200 que vai ser criada ainda, né? Em 2001, o Banco Central fez uma pesquisa, tendo por base uma lista de animais em extinção. Nós perguntamos à população quais animais, quais espécimes da fauna brasileira eles gostariam de ver representados no nosso dinheiro. Então, o primeiro lugar foi a tartaruga marinha, que foi para a nossa cédula de R$2. Segundo lugar, mico-leão dourado, que compôs a cédula de R$20. E nós, então, colocamos o lobo-guará, o terceiro colocado na pesquisa de 2001, para compor a cédula de R$200.
Por exemplo, em 2000 ainda não tinha, né, essa comoção na internet pelo vira-lata caramelo. Pode ser que se essa pesquisa fosse ser feita, talvez o cachorrinho ficasse na frente aí, coitado do que o lobo-guará, né? Mas vira-lata, teve o pessoal pedindo a Ema também, que foi... a Ema, né? Os memes foram muitos, né? Mas naquela época a pesquisa, o primeiro lugar foi a tartaruga marinha e depois o mico-leão dourado, né? Então, são animais importantes da fauna brasileira. E, é bonitinho, vai, o lobo-guará. Eu gosto do lobo-guará. Acho que vai ser simpático, realmente, essa colocação aí. Júlia Fontes, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Júlia Fontes, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas por emissoras de televisão, a TV Globo, o SBT e também a Record. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a Maria Scrocaro e a Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!